Para quem não me conhece, eu sou Ronaldo, casado, graças a Deus, há 8 anos com a mulher mais linda desse mundo, a Cíntia. Do fruto desse amor, do sacramento que um dia recebemos diante do altar do Altíssimo, o Senhor nos concebeu 2 bênçãos. A primeira delas, o Pedro Henrique, de 5 anos, e a segunda, o Luiz Antônio, de 1 ano e 2 meses. Aqui em Cruzeiro, pertencemos à paróquia da Imaculada Conceição, e hoje, atendendo a um chamado do Eterno Deus, eu estou num pastoreiro, numa coordenação de um grupo de oração da Renovação Carismática Católica chamado Família Bênção de Deus, ao qual nós ministramos todas as quarta-feiras, a partir das 19h30, numa capela chamada Capela Nossa Senhora das Graças. Grupo de oração carismático, pentecostal, para quem gosta de fogo e poder de Deus, amém? Diga para quem está do seu lado, seja bem-vindo, meu amado. Amém? Me foi proposto um tema para esta noite, família e o meio de comunicação. Diga para a pessoa que está ao seu lado, família e o meio de comunicação. No 3, para nós guardarmos e fixarmos no coração, 1, 2, 3, família e o meio de comunicação. Amém? O texto ao qual nós vamos embasar bem rapidamente esta pregação é o versículo 12 dessa primeira carta aos Coríntios, que diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Palavra do Senhor. Irmãos, esta palavra do apóstolo Paulo, ela vem de encontro à comunidade dos Coríntios. A comunidade dos Coríntios, a cidade de Corinto, era a capital de uma província romana, da Acaia, juntamente com a Macedônia e aquela região das províncias gregas, dominadas pelo Império Romano. Paulo, ele chega nessa comunidade dos Coríntios por volta do ano 50, 51 depois de Jesus Cristo. Paulo, irmãos, presta atenção, ele se depara com uma comunidade muito difícil. Apesar de nós pegarmos o capítulo 12 da carta aos Coríntios, que fala, que retrata dos dons carismáticos, aquela comunidade tinha uma facilidade com os dons espirituais incrível, mas era uma comunidade arredia, rebelde, difícil de lidar. E essa comunidade, presta bem atenção, ela tinha algo que Paulo tinha que ter todo o carinho, todo o discernimento do Espírito para saber lidar com ela, porque ela tinha uma libertinagem sexual muito grande. Os coríntios eram um povo extremamente, onde a sexualidade deles era desregrada. Era algo que Paulo tinha que ter muita paciência no pastoreio, na pregação da palavra, para ensinar e exortar aquela comunidade. Mas, Ronaldo, o que tem a ver esse versículo 12 com o tema? Família e o meio de comunicação. Eu queria deixar bem claro, bem rapidamente para os irmãos, que quando nós falamos meio de comunicação, é algo que nós não temos como fugir dele, se esquivar dele, se desvencilhar dele. Os meios de comunicação, irmãos, estão aí e precisam ser usados e utilizados. Mas a pergunta que não quer calar nessa noite, bem rapidamente, é como utilizar esses meios de comunicação. Como o povo de Deus, porque hoje eu vim pregar para um povo de Deus, sim ou não? Sim, tem utilizado esse meio de comunicação. O meio de comunicação, irmãos, nós podemos classificá-los de 3 formas, guarda no seu coração: sonoro, escrito e audiovisual. Fala para o seu irmão da direita e da esquerda: sonoro, escrito e audiovisual. Para ele guardar e fixar no coração: sonoro, escrito e audiovisual. Pois bem, eu quero falar dessas três classificações bem rápido, porque o tempo passa rápido. O primeiro, nós vamos falar do sonoro, que está relacionado ao quê? Ao som. Mas, irmãos, tudo que está relacionado ao som, a melodia, vem encarregado de uma letra, sim ou não? E aqui, irmãos, eu adentro num contexto de gêneros musicais. Estudando, pesquisando, amados, o primeiro tema que nós podemos, os gêneros que nós podemos retratar aqui, olha, funk, forró, pagode, rock.
E quando nós falamos de gêneros como esses, soa como algo corriqueiro do nosso coração. Mas, Ronaldo, eu estou cansado de ouvir isso. Ou pelo menos uma única vez na vida, nós já ouvimos isso. Se vocês se atentarem, irmãos, por exemplo, o gênero do axé, as músicas baianas. Pouco mais de um mês e meio atrás, não mais do que isso. Quantos aqui conhecem um cantor desse gênero musical chamado Carlinhos Brau? Levanta as mãos para eu ver. Pode abaixar as mãos. O Carlinhos Brau, no meio de um show dele, se você se atentar e reparar na letra do Carlinhos Brau, em todos os momentos, ou pelo menos no meio da melodia, da escrita da música, ele está invocando entidades. Eu não sei de religião, de seita ao qual ele pertence, mas o que mais me chamou a atenção, no meio do show do Carlinhos Brau, tinha uma cesta repleta de pipoca. E no meio do show ele parava, pegava aquela cesta, direcionava-se à assembleia daquele show, pegava aquela pipoca e jogava para o povo. O povo pegava a pipoca e comia. Para quem não tem conhecimento no meio do ocultismo, a pipoca é uma das oferendas aos orixás. Ou seja, traduzindo em miúdos, aos demônios. E às vezes a gente tem aquela tendência de escutar esse tipo de gênero musical dentro da nossa casa. Outro gênero musical que desperta, e muito, se você observar nas crianças, é o funk. Letras que incentivam a violência, a sensualidade, a pornografia e por aí vai. E eu paro aqui para dar um único exemplo para você. Não estou aqui para dizer que foi por causa disso que aconteceu, mas eu quero dizer para você com toda a propriedade. Houve uma grande contribuição para acontecer isso dentro da minha família. Eu tenho um primo hoje de 18 anos, em que durante toda a infância dele, o pai dele, o meu primo, vinha cevando ele com a música do funk. E nós nos atentávamos muito, eu e meus primos, nas letras que aquelas músicas propagavam. O incentivo que aquelas músicas faziam com o meu primo. E eu prestava atenção, era a violência, falava do tráfico de drogas, falava do consumo de drogas. E hoje o meu primo está numa vida do crime, no assalto, no tráfico de drogas, no meio da criminalidade. E às vezes, e muitas das vezes, os pais de família olham para essa situação e dizem assim, olha, não tem nada a ver. Quando a gente vai prestando atenção, como a palavra vai dizer, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Eu posso ter sim dentro da minha casa uma música o quê? Que edifica, que traz coisas boas, letras boas, saudáveis. Eu, por exemplo, e eu quero deixar bem claro aqui, eu não vim aqui para incutir nada, absolutamente nada no coração e na mente de ninguém aqui. Essa é uma experiência e uma decisão pessoal minha, eu e a minha casa. Desde o meu casamento, ou seja, há 8 anos, não entra nenhuma música secular dentro da nossa casa. E nós nos atentamos muito a quem? Os pequeninos, porque tudo começa de pequeno. Na educação dos pais, porque a letra das músicas tem um impacto cultural, religioso e emocional na cabeça das crianças, na mente das crianças. E muitos pais, ao se depararem com essa realidade, acreditam e acham que está tudo certo. E mais tarde, mais lá na frente, nós enxergamos as consequências desse tipo de coisa. Agora eu quero partir para a segunda questão, que é a escrita. Bem rápido, é uma pincelada, porque o tempo não dá para nós aprofundarmos muito nisso. A escrita, irmãos, aqui nós podemos entrar nas revistas, nas literaturas, e eu tenho por experiência, irmãos, durante o meu estágio ali de adolescência, pré-adolescência, eu li muito um escritor chamado Paulo Coelho. O Paulo Coelho, para quem não tem conhecimento, para quem não conhece, na Europa inteira, se você perguntar quem é Paulo Coelho, eles vão dizer assim, ele é um mago. O mago, para quem não conhece, no meio do ocultismo, é um bruxo. O Paulo Coelho, para quem quiser se aprofundar mais,
ele era parceiro de um dos roqueiros brasileiros chamado Raul Seixas. Você pode pegar todas as letras do Raul Seixas, todas, 100%, e ver a autoria das letras do Raul Seixas. Paulo Coelho. Paulo Coelho, ele tem um livro chamado Brida, que fala de bruxaria. E eu me recordo muito bem, dá licença aqui, Neuci, presta a Bíblia aqui. Com todo o respeito à Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, mas eu me lembro que a minha mãe fez em pedacinhos aquele livro da Brida, jogou na minha cara e falou para mim assim, olha, vai criar vergonha na sua cara e vai ser um cristão católico bom, porque você tem bons exemplos dentro de casa. O que você está lendo? Irmãos, um outro exemplo, se nós formos numa livraria, você pode ir aqui no shopping São José dos Campos, Guaratinguetá, Saraiva e por aí vai, outras livrarias. Você pode adentrar dentro de uma livraria, ali tem todo um arsenal, irmãos, livre, para qualquer um adentrar e escolher o gênero literário para ele ler. Esoterismo, magia, ocultismo. Quantos livros aqui em Guaratinguetá? Eu estava lendo um livro de uma cristã, ela não é católica, ela é evangélica, chamada Rebecca Brown. Ele veio para libertar os cativos. Essa mulher, ela fala e rasga o verbo mesmo no meio do ocultismo. E eu lá um dia procurando o livro da Rebecca Brown aqui em Guará, no shopping, na Saraiva. Procurando o livro dela, quando eu olhava do lado, tinham 2 jovens. Irmãos, eu não vou dizer fixados, eu digo vibrados, com toda a propriedade esta palavra. Com um livro de bruxaria na mão e ali escrito, iniciação à bruxaria. Os nossos jovens aprendendo o ocultismo dentro da nossa casa, irmãos. Isso é coisa séria. Eu não vim aqui para contar um conto e falar balela para você. É algo que tem acontecido dentro da nossa casa e muitas das vezes passa por despercebido. Na escrita, irmão, nesse meio de comunicação, nós podemos também abranger o quê? As revistas pornográficas. Eu me recordo que na minha infância, tinha uns meninos que moravam na rua da minha casa e que os pais cevavam eles com revista pornográfica. Quantos pais, para o filho aprender a ser homem, pegador, macho, o pai joga uma revista pornográfica nas mãos do filho. Mais tarde, a consequência de tudo isso vai refletir, irmãos. Problema na sexualidade, na afetividade, problema emocional, psíquico. Jovem que não tem uma sexualidade, uma afetividade sadia, definida, entende? Por quê? Por causa de uma coisa que aconteceu lá atrás, em que os pais, e o mais triste, Ciel, hoje se nós falássemos que isso acontece no meio dos pagãos, a gente poderia mais ou menos decretar uma vitória aí, mas infelizmente tem acontecido dentro das famílias cristãs. De gente que comunga do altar de Deus, do corpo, do sangue, da alma e da divindade de Jesus Cristo, e famílias que se dizem cristãs, irmãos, fazendo isso com o futuro da igreja, que são os nossos filhos. Eu me recordo e sempre tenho batido nessa tecla, aonde eu colocar a planta dos meus pés, os meus filhos vão ter que colocar. Um exemplo bem rápido para você, o Pedro Henrique, o meu mais velho, o Pedro, nós somos da Imaculada Conceição. Lá a missa para as crianças é um pouco meio conturbada, assim, no sentido de que muita coisa não é voltada para a criança, para chamar a atenção da criança. E eu percebi uma resistência. Pai e mãe, você que está aqui ouvindo isso, presta atenção, acorda, desperta. A palavra vai dizer em Efésios 5,14, desperta-te tu que dormes. Eu me atentei àquilo e falava assim, isso está me preocupando. Isso está tirando da minha paz. O Pedro Henrique tem que colocar a planta dos pés dele aonde eu e você colocamos as nossas. A preocupação, tudo começa de pequeno. Resumindo, há uma outra paróquia próxima à nossa casa, aonde tem um trabalho formidável com as crianças, e eu falei para ela, leve ele um dia lá e vamos fazer um teste. Foi bater e valer. Aquilo chamou a atenção dele. É caderninho que trazem lá, escreve o nome de Jesus, ele chega em casa, mostra. Toda uma interação educacional dentro de casa, com as famílias, a começar com as crianças. Meu amado, eu quero dizer para você que é pai, que é mãe, se você não se atentar com o seu filho, com a sua filha, o primeiro traficante lá fora vai se atentar com ele.
Se você não atentar com o seu filho, com a sua filha, a primeira prostituta lá fora vai se atentar com ele. Irmãos, que família cristãs que somos nós. Tudo me é permitido, mas nem tudo me diz a palavra. Irmãos, eu não estou dizendo para nós sermos bitolados. Pessoas que, poxa, mas tudo é pecado, tudo é... Não, irmãos. Mas para nós termos verdadeiramente olhos cristãos espirituais para detectarmos aquilo que é do mundo, aquilo que não presta para nossa casa, para nossa família e principalmente para os nossos filhos. E aquelas coisas que edificam o nosso lar, que edificam a vida dos nossos filhos, a educação dos nossos filhos. Irmãos, e eu parto para o terceiro e último ponto, o audiovisual. Aqui eu quero abrir o leque. Facebook, WhatsApp, MSN, Torpedo, Twitter e por aí vai. Esse meio de comunicação, irmãos, eu não sei se vocês prestaram atenção. A primeira coisa que ele tira do ser humano, dos filhos e filhas de Deus, é a pessoa presente. Hoje você pode ver qualquer jovem, os adultos, ancião, pessoa que tem... Deus próximos um do outro. Esse meio de comunicação, irmãos, é o que mais me preocupa. É o que mais me preocupa, sabe por quê? Hoje, em atendimentos pessoais de aconselhamento de oração, o que eu mais tenho me deparado é a situação relacionada ao adultério. E hoje nós pensamos que uma pessoa para adulterar, ela tem que ir para um motel, ela tem que ir para um prostíbulo, ela tem que ir para a esquina, ela tem que ir para um... Não. Ela adultera dentro de casa. Você abre aquela tela na sua frente, você tem o mundo inteiro ao seu redor, na sua frente. Irmãos, esse mesmo primo de 18 anos que está na vida do crime, do tráfico, 18 anos de casamento do pai com a mãe, foi para a vala, porque a mãe conheceu uma pessoa pela internet, pelos meios de comunicação. O casamento do meu primo foi para a vala, irmãos. Um dia ele chegou em casa, tudo que tinha dentro de casa. Talvez eu, você, não compreendamos o que é isso. Mas quem já passou e sentiu na pele o que é isso, você chegar na sua casa, na tua família, no seio da tua família, e não ter mais nada dentro de casa, nem um bilhete de tchau, de adeus. É uma coisa que destrói a família, irmãos. E aqui eu abro para um testemunho, principalmente para os jovens. Isso aconteceu não mais que 2 anos atrás. Uma conhecida da minha esposa, amiga dela, uma outra conhecida dela da cidade de Guaratinguetá, ouça esse testemunho. Conheceu um jovem, um rapaz pela internet. Esse rapaz era da cidade de Taubaté. Se relacionaram por alguns meses e marcaram um encontro. O pai com a mãe nessa hora está na sala na frente da televisão, da novela. A mãe está na cozinha, o pai está no trabalho e não se atenta o que o filho está vendo dentro do quarto, o que ele está conversando com uma pessoa que ele nem conhece dentro do quarto. Marcaram esse encontro na cidade de Guaratinguetá. Esse rapaz chegou de moto lá. Aparência agradável, bem trajado, conversa boa, se relacionou com ela, apresentou os amigos, as amigas. Ele foi cordial, respeitador a princípio. E chegou no meio da conversa, ele disse assim para eles assim: o que vocês acham da gente comprar uma pizza? Quem gosta de pizza? Foi bater e valer. Aí ele disse para ela assim: sobe na garupa, vamos buscar uma pizza para eles. Ela subiu na garupa. Aquele rapaz, ele foi para uma localidade deserta com aquela menina. Aquela menina foi violentada, ele tirou a roupa dela. Agora, com todo respeito às mulheres, às princesas do Senhor aqui, dentro do grupo de oração. Esse menino, esse jovem, ele não tinha ereção no órgão genital dele. Tudo que era pedra
pedaço de toco, de graveto, ele introduziu na vagina daquela jovem. Vocês imaginem o impacto emocional para aquela jovem e para a família. Irmãos, isso tem acontecido dentro da nossa casa. Pai, mãe, pelo amor de Deus, se atente com o que o seu filho está vendo na frente da internet. Jovem, se você tem vivido uma vida assim, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, para com isso. A igreja vem de encontro, olha que eu trouxe para você, irmão, embasado na palavra e na doutrina da igreja, o que a igreja fala a respeito dos meios de comunicação. Parágrafo 2493 da Igreja Católica diz assim: na sociedade moderna, os meios de comunicação social exercem um papel primordial na informação, na promoção cultural e na formação. O papel cresce em razão dos avanços técnicos e tecnológicos, de amplitude, de diversidade das notícias transmitidas, com influência exercida de pessoas desconhecidas. Por que que a igreja tem uma preocupação com os meios de comunicação? Porque atinge diretamente as famílias. Irmãos, pelo amor de Deus, começa a tomar conta da tua casa, da tua família, meu amado. Irmãs, pelo amor de Deus, começa a tomar conta da tua casa, da tua família. De repente as coisas estão entrando e o inimigo, ele não chega a princípio, mete o pé na porta e entra pela porta da frente. Ele entra na surtina. Ele entra na hora em que eu e você menos esperamos que ele adentre. Só que quando a gente vai se dar conta, um instrumento de um meio de comunicação que deveria ser para quê? Para coisas boas, edificantes, se tornam coisas destrutíveis dentro da nossa casa, dentro da nossa família, irmão. Aí não adianta chorar mais o leite derramado. Procurar o sacerdote, procurar o grupo de oração. Ah, irmão, ora para mim. Ah, irmão, ora pelo meu casamento. O que eu mais tenho ouvido dentro da casa de Deus, dentro do grupo de oração. Ah, irmão, 6 horas para mim, aqueles irmãos 6 horas. 6 horas para mim, 6 horas para mim. Só que quando a gente começa a partilhar, começa a conversar, irmão, como que está a tua casa, meu amado? Como que está a tua família? Como que está o teu casamento? Como que está a educação dos seus filhos? A gente percebe as brechas que as famílias vão dando ao inimigo de Deus. Irmãos, não para amedrontar ninguém, não para assustar ninguém que está aqui dentro da casa de Deus. Pelo contrário, quem tem que ter medo nessa história é ele, de nós. Porque nós estamos do lado da vitória. Pode aplaudir isso. Quem tem que ter medo é ele, não nós. Porque nós estamos do lado da vitória, que é Jesus. Só que, meus amados, a gente acha que são coisas obsoletas, ultrapassadas, caretas, que não vão dar em nada. E quando a gente vai ver, irmãos, ó, o negócio já foi, ó, há muito tempo. Quero convidar o ministério a pegar uma música para nós encerrarmos. E eu finalizo com você, irmão, a respeito do meio de comunicação para as famílias. Numa pincelada bem rápida, o meio sonoro, escrito e audiovisual. Guarda no seu coração. Vamos lá, 1, 2, 3. Mais uma vez. Para encerrar. Agora coloca a mão no seu coração e repete assim comigo. A partir dessa noite, em nome de Jesus, eu vou me comprometer em me atentar com a minha casa, com a minha família, com os meus filhos, com aquilo que a minha casa tem se abastecido dos meios de comunicação. Porque tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E nessa história, eu fico com a palavra de Deus. Amém. Um último testemunho para encerrar dentro da minha casa. Do audiovisual, que eu disse para você que é o que mais me preocupa. Um dia eu estava na casa de um primo, do Pedro Henrique, e um outro priminho meu brincando. E como o Espírito Santo de Deus é sensível com a gente, trabalha no coração da gente. E eles começaram a brincar e eu observei que o João Vitor fazia um gesto
que jogava algo ou direcionava algo para o Pedro Henrique. E ele falava o seguinte nome: Trifuton. Naquela hora o Espírito Santo, ó, pá, em casa tem Sky. Chegamos em casa, eu sentei ele e falei para ele assim: Pedro, que desenho que é esse, filho, o Trifuton? Ele falou: ah, papai, passa de manhã e passa à noite. Eu falei: quando passar, você chama o pai para assistir? Chama, papai. Amém. Chegou um dia, ele: pai, olha lá o Trifuton. Amém. Sentei, não falei nada com ele. Deixei ele, o desenho rodar. E eu percebia que esse Trifuton, ele invocava o espírito do ar, do fogo, da terra e da água. No meio da bruxaria, é chamado de pentagrama, para invocar os espíritos, os demônios. E o Trifuton jogava 9 espíritos. O bonequinho, o personagem do desenho, ensinava a fazer a magia. Chamei a Cíntia, falei: senta aqui, fala nada com ele, assiste. Ela assistiu. Eu falei para ela: senhora, tá na hora de nós começarmos a bloquear devido aos canais. Tem um canal da Sky para criança chamado Nickelodeon. Se você observar, 90% dos desenhos da Nickelodeon são de magia, misticismo, esoterismo. Pai, mãe, senta do lado do teu filho e seja pai, seja mãe dele. Porque tem pai que quer ser amiguinho do filho, mãe que quer ser amiguinha da filha. Mas tem hora, amados, que nós precisamos ser pai e mãe deles. E só para encerrar, aí você pode dizer assim: o Ronaldo está ficando louco. Uma festa na escola chamada Halloween. A Nickelodeon, os desenhos da Nickelodeon só falando do Halloween. E ele falava assim para mim assim: pai, mas você não vai me deixar ir na escola? 5 anos. Tive que sentar com ele e falar para ele assim: filho, o papai não vai te deixar ir nesse dia na escola, porque é uma festa, filho, que o papai do céu não gosta. O Halloween, irmãos, no meio do ocultismo, é chamado, tem uma banda de rock com esse nome, o Black Sabbath, o sábado negro. É o dia de, no meio do ocultismo, existe lá uma missa chamada Missa Negra, aonde é feito sacrilégio. E vocês nem queiram imaginar o que é esse ritual no meio do ocultismo. E se celebra-se no dia do Halloween. Por isso que o Halloween vai oferecer bala, doce, para, a princípio, confundir os pais, as crianças. A gente acreditar que é uma festa convencional, mais normal de criança possível. Mas por detrás dela, irmãos, tem algo demoníaco, destrutível para nossa casa e para nossa família. Em nome de Jesus, a partir dessa noite, daquilo que nesses poucos minutos nós ouvimos, porque no momento em que eu orava em casa, o Senhor pedia que eu levasse vocês a uma experiência forte de oração, ao qual nós iniciamos. E a palavra vem para complementar, irmãos, o tema dessa noite. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. E para nós encerrarmos, eu gostaria que primeiramente você ouvisse a letra da canção, da música. Feche os seus olhos, em nome de Jesus.